por que coragem é importante para você mudar de carreira? É importante porque é uma das principais virtudes para ter uma vida de qualidade, conseguindo usar os seus potenciais, os seus talentos no seu trabalho todos os dias. E uma coisa bem interessante é que a raiz da palavra coragem é cor, a palavra em latim para o coração. Como o nosso coração que bombeia sangue para nossos braços, nossas pernas, para os nossos órgãos vitais, a coragem dá vitalidade, energia para as nossas ações, comportamentos e atitudes. Então, como coração, a coragem ela é vital, ela é essencial para a nossa vida. Então, de todas as nossas virtudes básicas, a coragem é aquela que nos ajuda a viver exatamente da maneira que nós desejamos e fornece um combustível psicológico de que precisamos para criar, correr riscos, ajudar os outros e enfrentar momentos difíceis. E é importante ter coragem porque todos nós podemos viver até o nosso potencial máximo, experimentar uma vida plena, apenas se formos donos de nós mesmos e não vítimas dos nossos caprichos emocionais, particularmente do medo. E você pode ver diferentes níveis de coragem na sua vida. Como, por exemplo, quando você está insatisfeito com o seu trabalho e tentou conversar por exemplo, com o seu chefe, explicando a situação de excesso de trabalho. Você está trabalhando muito e você mostra fatos, números, as suas atividades, você tenta negociar de uma forma a dividir o trabalho com os seus companheiros de trabalho ou de repente eliminar algum tipo de trabalho que necessariamente não devia ser feito. Porque assim, muitos dos nossos trabalhos a gente faz por costumes e porque alguém disse que deveria ser feito, a gente faz. E às vezes a situação muda e você não foi comunicado e você continua fazendo aquela tarefa sem necessidade. Então por isso, essa coragem de poder negociar, de conversar e explicar a sua situação. Um outro exemplo é em uma reunião com seus colegas de trabalho, você levantar a mão e conseguir fazer uma pergunta. Ou mesmo dizer, eu não entendi, você poderia explicar novamente, por favor? Eu tenho certeza que tinham várias pessoas na sala que tinham as mesmas dúvidas que você, mas não perguntaram porque tinham medo de parecerem burras ou de serem de repente ridicularizadas pelos amigos, pelos colegas de trabalho. Olha, eu fui professora e eu sei que esse medo é muito comum. Então imagine no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, com seu chefe presentes na reunião. Então é bastante compreensível. Por exemplo, quando eu decidi que eu queria deixar a minha carreira acadêmica, me desligar da minha universidade, e sim, eu tive muitos medos, inseguranças, resistências e dúvidas. E apesar de estar numa situação muito confortável, segura, e não necessariamente eu precisava mudar, mas que me fazia mudar e fazer sempre uma pergunta, era que se eu não mudar, o que eu poderia estar acontecendo ou estar fazendo daqui a 3 a 5 anos, eu estaria muito longe do que eu realmente me traria satisfação, eu estaria desperdiçando o meu tempo e viver melhor, com um pouquinho mais de satisfação. Então eu tive que ter muita coragem, afinal eu estava deixando tudo, literalmente tudo, para algo completamente desconhecido. E como que eu fiz isso? Bom, claro que eu estou falando muito de planejamento, eu planejei sim a minha mudança, inclusive eu já gravei um vídeo explicando como eu fiz essa mudança. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo sobre como foi a minha transição de carreira. E depois que eu decidi, eu não falei nada para ninguém sobre a minha decisão. A única exceção foi meu irmãozinho e a minha melhor amiga. Somente essas duas pessoas que eu falei que eu resolvi fazer a minha transição de carreira, eu resolvi que eu ia deixar o país e o meu trabalho. E por quê? Se eu que estava no controle, decidindo a minha vida, eu estava com muito medo, insegurança, imagine a preocupação das outras pessoas que realmente se preocupavam comigo, que me amavam. Então,
Lição número 1 aqui, quando você decidir fazer alguma coisa de muito importante, não diga a ninguém. Eu entendi muito cedo na minha vida que decisões importantes que você queira fazer e que não queira que alguém mude a rota das suas decisões ou coloque obstáculos, problemas a mais que já existe, não conte para ninguém. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque as pessoas que gostam de você, elas querem te proteger. Elas pensam que você poderia estar mais feliz estando na situação que está, mas elas não vivem o seu dia a dia, elas não sabem qual a situação. Agora, tem pessoas que têm realmente inveja, que elas querem fazer o mesmo que você, mas elas também não têm coragem. Então elas ficam colocando aquela famosa expressão, água na sua cerveja. Elas não querem que você faça o que elas gostariam de fazer. Então elas vão falar de uma situação que nem aconteceu, vão estar muito negativas e vai te influenciar nessa situação. E eu lembro que quando eu fiz uma entrevista com uma brasileira que morava em Londres, eu perguntei para ela, por que você decidiu a mudar para Londres? E aí ela disse, e ela me respondeu assim, porque todo mundo queria cuidar da minha vida. Então as pessoas se preocupam, mas também às vezes querem cuidar da vida da gente, então seria interessante não dizer. E por motivos e intenções diferentes, as pessoas vão querer que você não mude. Então isso é bastante interessante entender. E eu não tinha respostas nem para mim e nem para elas. Como perguntas, por exemplo, se der tudo errado e se acontecer alguma coisa com você, quem vai te socorrer? O que você pode fazer numa situação A ou B ou C? Eu não tinha essa resposta. Eu não tinha como assegurar nem para mim e nem para elas que a minha decisão era correta e que não haveria problemas. Mas eu queria me privar de ficar dando satisfações do meu futuro, de ficar explicando do que estava sentindo e passando. E às vezes quando você explica, é a mesma coisa de sofrer 2 vezes. Então a própria pesquisa do Robert, ele diz o seguinte, que a coragem é muitas vezes sobre os outros. Você pode sentir bem o seu próprio medo, mas o seu foco em como as suas ações afetarão, especialmente ajudarão outras pessoas, pode ser apenas um impulso necessário para aumentar o seu nível de coragem. Aumentar o seu nível de coragem. Então aqui fica uma lição. E qual o maior benefício de entender e ter coragem? Bom, primeiro, a coragem é mais fácil de entender do que nós imaginamos. É simplesmente, lembra daquela formulazinha, aquele peso? A disposição de agir, mesmo diante do risco, da incerteza e do medo. E como eu acabei de explicar com a minha experiência, é mais importante dizer que você não vai pedir a sua conta e fazer a sua transição de carreira. Como dissemos no início do vídeo, isso é ser arrogante, é ser imprudente e irresponsável. Agora, você precisa de coragem e planejamento, uma coragem planejada, organizada. E, em segundo lugar, a coragem é uma virtude muito valiosa. É algo que nós queremos estimular em nós mesmos ou mesmas, nos outros, porque envolve uma ação moral e conduz a uma melhor qualidade de vida. E isso se faz todos os dias, com pequenas ações e com aprimoramento contínuo. Isso chama-se Kaizen. A gente vai falar sobre isso um dia. E terceiro, algo muito interessante de saber é que a coragem ela pode ser aprendida. Essa coragem representa a superação de um limite pessoal, mesmo que as outras pessoas se intimidem nas mesmas circunstâncias. E cada um de nós temos potenciais para enfrentar os nossos próprios demônios psicológicos que nós falamos anteriormente. Então, nós precisamos vencê-los e seguir em frente. Por isso, responda à pergunta que fizemos no início desse vídeo. Do que você tem medo de mudar de carreira? Tente racionalizar o seu medo. E o quarto seria compreender que uma ação corajosa requer 2 processos separados. Entender e controlar o medo e aumentar a disposição para agir, que pode identificar o dobro da abordagem se aprender a ser mais corajoso e corajosa. E finalmente, o passo inicial para aumentar o seu nível de coragem é perceber que a coragem
ela está ao seu redor. E o nosso pesquisador, ele fez várias pesquisas com várias pessoas e ficou claro que o fracasso das pessoas em reconhecer a coragem é um dos maiores obstáculos para obter mais coragem. Olha só que interessante. E o autor, ele chama esse fenômeno como coragem cega. E qual que é a definição dessa coragem cega? Essa coragem cega é a tendência de ignorar o seu extraordinário potencial de comportamento e interpretar essa coragem como uma coisa normal, uma coisa corriqueira e não entender que você tem esse extraordinário potencial. Isso quer dizer que você precisa fazer uma auditoria das suas habilidades, das suas técnicas, como seus soft skills, aqueles comportamentos, aquelas habilidades comportamentais. Então você pode descobrir que tem muito mais do que você imagina a oferecer ao mercado. Da coragem, achar que está velho demais ou que não tem potencial suficiente para mudar. Então preste bastante atenção nisso.